Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Frente a Frente com Kleber Santos. Dessa vez uma edição muito especial, tão interessante quanto as demais e que traz uma peculiaridade. Hoje nós vamos entrevistar dois irmãos que escolheram o exterior, morar fora do Brasil para realizar seus sonhos, dando a nós uma perspectiva de que tudo aquilo que a gente almeja, se está ao nosso alcance, nós temos que buscar a realização desses sonhos. Um na Eslováquia, o outro nos Estados Unidos. Dois craques, um craque da bola e o outro craque da música. Nós hoje vamos conversar com os irmãos Igor e Mateus. Igor hoje está na Eslováquia, ele é meio de campo do time local e eu costumo ver alguns vídeos dele. Eu acho que ele é um meio de campo centroavante que faz gols. Até por informação, ele faz os gols dele, é um excelente jogador, tem sido um dos destaques no campeonato naquele país. E o outro é um músico que realmente tem um currículo, eu estava acompanhando o currículo dele, na sua juventude é um currículo espetacular. Tocando em orquestras, ele estuda, está partindo para o mestrado, ele toca contrabaixo. Mateus e Igor, sejam muito bem-vindos ao Frente a Frente com Kleber Santos. Vamos começar. Igor, seu alô aos nossos telespectadores, aos nossos mais de 24 mil seguidores do Jornal Caeté, que conta também com o apoio e a logística do PGP de Gustavo Pinheiro. Bem-vindo, Igor. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar poder participando aqui na nossa conversa. É um prazer muito grande poder estar aqui falando um pouco da minha história, das minhas experiências. Então, muito obrigado pelo convite, feliz de estar participando. Felicidade é toda nossa e a curiosidade maior ainda. E aí, Matheus, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Sou o Matheus. Muito prazer estar aqui e feliz de estar compartilhando um pouco da minha história. Também uma curiosidade, nós vamos começar com essa questão do sonho, da realização de um sonho. Igor jogava bola aqui, sempre jogou em times, em divisões de futebol brasileiro, e de repente, Igor, Europa, Letônia, né, a princípio, e Isso. agora Eslováquia. Conta pra gente, assim, como é que foi essa sua experiência e esse a gente estava antes da nossa entrevista formal, a gente estava conversando, você, Matheus, tinha vontade de sair do Brasil, você não. Como que se deu isso? Exato. Eu comecei a jogar futebol aqui mesmo em Caeté, iniciei no Santanense, depois estive na Escolinha do Real. E meu sonho era sempre ser jogador de futebol. Então eu nunca tive aquele negócio de Europa, Estados Unidos, morar fora do Brasil. E aí a oportunidade de jogar fora, né, ela veio para mim do Matheus sair e eu acabei pegando ali, indo e foi muito bom, né? Primeiro eu tive na Letônia em 2019, lá eu passei 6 meses. Depois eu retornei, joguei em alguns clubes aqui no Brasil, no Espírito Santo. E depois o empresário me apresentou a proposta de ir para a Eslováquia. E lá eu acabei me engrenando mesmo, né? Tem 3 anos que eu estou lá. Nesse atual clube já tem uma temporada, eu vou para a segunda. E apareceu a oportunidade, eu peguei. Peguei, fui. E tem sido muito bom, tem sido muito legal estar lá, conhecendo uma nova cultura, um novo país, né, uma língua diferente, tudo diferente. Então, está sendo muito, muito legal e gratificante também de poder estar levando, né, o nome de Caeté para fora do país. É gratificante de estar levando também a cultura nossa brasileira para um país novo. Então, muito legal. E você, Matheus, você estudou música aqui. Como é Uhum. que foi seu contato com a música? Como que você se interessou pela música? E por que despertou em você esse interesse de ir para os Estados Unidos, complementar seus estudos, formou-se lá, Uhum. né? E agora vai partir para o mestrado. Você que estava em Mississippi
e agora vai para o Texas. Sim, então, eu também comecei no futebol, junto com o Igor, eu tinha esse sonho de ser jogador, mas eu tive algumas decepções, assim, no futebol, ah, onde eu via que não era uma profissão no qual eu precisava somente de mim para conquistar os meus sonhos, mas oportunidades e muitas vezes a oportunidade não vinha, então acabei tendo um momento onde eu não sabia muito bem assim o que eu queria, só que eu sempre tive influência muito do meu avô, o seu Geraldo, que infelizmente faleceu, e o Felipe Gomes, o Bocão, que ele toca contrabaixo, o elétrico. Foi o contrabaixo acústico que começou a me trazer visões de onde que eu poderia ir. Porque no baixo elétrico eu tinha uma visão muito mais local, assim, sabe? Sempre tive o sonho de ir pra fora, porque eu sempre gostei de conhecer coisas diferentes, lugares novos. Ahn, Tinha o sonho de ir em cidades grandes, morar em cidade grande, mas quando eu tocava o baixo elétrico, eu não tinha essa visão. Ah, eu vou ir para esses lugares tocando baixo elétrico. Mas o baixo acústico me trouxe isso. Igor, você disse que não tinha vontade de ir, ao contrário de Matheus, né, que Isso. buscou. Como é que foi assim a sua adaptação, assim, esse primeiro momento, primeiro que você foi para o leste europeu? Como Uhum. é que foi essa adaptação sua? Como é que você se firmou como jogador? Que primeiro você teve que mostrar serviço Exato. para você, né, estar lá justificando, não, eu vim para ficar, vim para ser titular. E a gente vê seus vídeos. Você é um senhor jogador. No início foi bem difícil, né? A princípio eu cheguei na Letônia, né? Então a língua principal deles é o próprio letão, depois vem o russo, então não tinha muito o E inglês. tem a língua, né, também, que é Então eu talvez já seja esbarrei um ali nessa primeira dificultador. dificuldade. Exato. Tinha um cara que sempre traduzia, mas dentro do campo o cara não pode jogar comigo, não pode estar do meu lado sempre. Então eu tive que me virar nessa parte da língua e mostrar mesmo jogando. Muitas vezes eu tinha dificuldade de entender treinador, de entender auxiliar. Então, assim, de início, essa foi assim, minha maior dificuldade, a questão da língua. Depois veio a questão da alimentação, né? Na Letônia, por exemplo, é muito mais diferente do que daqui do Brasil. A gente tem nosso arroz, nosso feijão, né? Nossa coisa assim. E lá também já não tinha tanto, então de início eu sentia mais falta, questão da, né, mais dificuldade da língua e questão da alimentação. Mas aí vontade, né? Então eu ia mais na minha vontade ali de querer sair no frio, treinar, Mas essa adaptação com a língua completamente diferente, você vê, você foi falando inglês, mas o inglês não era no usado para principal, ter que se comunicar, ter que se adaptar à cultura cultura, deles. à culinária deles. E isso aí, assim, em algum momento, isso não deixa de gerar uma certa dificuldade. Em algum momento você quis desistir? Sinceramente não, porque eu sempre fui muito persistente naquilo que eu queria. Então eu sempre pensava assim, ah, isso tá me incomodando agora, mas depois eu vou aprender a língua, depois eu vou acostumar com a comida. Então eu preciso só treinar e fazer o meu aqui, que em algum momento tudo vai se ajeitar. Então, comigo internamente eu nunca tive essa vontade de desistir, hora nenhuma, né? E até hoje eu persisto, até hoje eu tenho isso em mente de se eu quero algo, eu vou ali e faço e tá difícil, nós vamos de novo. E se tem algo incomodando, eu fecho os olhos pro incômodo e vou ali pro que eu quero realizar. Então, tive essa dificuldade, mas não é algo que me para. Então, é isso. E você está lá até hoje. E tô lá até hoje, E graças a Deus. você, Matheus, como é que foi essa adaptação? Parece assim que a gente tem a impressão que a adaptação sua nos Estados Unidos foi mais fácil do que a do Igor na Europa, na Letônia. Ou você também sentiu essa dificuldade de adaptação
quando você foi para lá, porque você saiu daqui para complementar seus estudos, Uhum. você já foi com uma formação musical, né, muito grande, até mesmo para você poder concluir seus estudos e continuar seus estudos lá, você também teve que fazer né, uma prova de inglês. Sim. E uma coisa é a gente até aprender inglês aqui, outra coisa é estar lá num país nativo. A gente sente uma certa diferença nesse sentido. Como é que foi para você essa adaptação quando você foi para os Estados Unidos para morar e para estudar? Antes de ir para os Estados Unidos, eu estava estudando no Rio. Eu tinha mudado para o Rio por causa de um professor chamado Antônio Arzola. Ele era um excelente professor, ele foi um dos... Ele passou no Teatro Municipal com 21 anos, super novo. Só que durante a pandemia, depois de um ano estudando lá, ele acabou falecendo. E aí com isso eu voltei para Minas, as aulas pararam. E por minha sorte, naquele ano eu tinha ido num festival de música. E nesse festival de música, o professor de contrabaixo lá de Mississippi, o Marcos Machado, ele me convidou para fazer um mestrado lá. Só que com tudo isso que aconteceu, eu acabei entrando em contato com esse professor. Falei, pô, você sabe o que aconteceu com o Arzola? Não sei o que eu faço. Aqui, as universidades no Brasil, às vezes ficam um ano sem ter um professor substituto. Aí ele falou, aplica para cá que a vaga vai ser sua. Aí eu fiz o processo, tal. Ele perguntou aí, como é que tá o seu inglês? Aí, na época, embora eu passei um bom tempo estudando inglês aqui em Caeté, eu passei um bom tempo também sem praticar o inglês. E a prova que eu tive que fazer do ITEP, que é bem parecido com o TOEFL, não era tão simples, assim, no nível que eu estava naquela época. Então eu tive a sorte também que ele me ofereceu uma bolsa de 1 ano para estudar o inglês. Então naquele primeiro ano eu estava estudando o inglês na parte da manhã, eu tinha ensaio de orquestra na tarde, e uma vez por semana... Era uma corrida contra o tempo também. Era uma corrida contra o tempo, que eu tinha basicamente 1 ano para passar na prova. E quando eu cheguei lá, minha nota no ITEP era 2 de 6. E o mínimo era 4. Então eu tinha que dobrar a minha nota em 1 ano. Mas foi uma adaptação mais tranquila, porque o meu professor era brasileiro. No naipe de contrabaixo, de 9 baixistas lá, 5 era brasileiro naquela época. Então não foi difícil, assim, a adaptação. E também eu estava muito focado em fazer a prova para passar, né, no inglês, para poder começar minha graduação. Então não tive nem tempo para começar a imaginar, tipo, as dificuldades, assim. Passava, era o dia todo na universidade, ou estava estudando contrabaixo ou estudando inglês. E a sua ida para lá, assim, se deu como, assim, dos Estados Unidos? Então, foi Foi através desses testes que você fez? Sim, foi através desse contato que eu fiz com o professor de lá, no festival de música. Isso é muito comum na parte da música. A maioria das oportunidades que a gente consegue é através de contato. Com inglês e com domínio também do contrabaixo, né? Sim, o inglês não, porque o inglês eu tive 1 ano de curso de inglês, né? Então tive esse intercâmbiozinho que a universidade me deu de bolsa. Sim. Mas o professor, ele precisa estar interessado em você, né? Porque cada professor lá, normalmente eles têm o direito de dar bolsa para alguns alunos. E dependendo da posição do professor, a universidade dá uma liberdade para o professor escolher. Então é até meio que simples, porque você não precisa convencer um júri de professores, é apenas um professor. E eu fui nesse festival de música em Poços de Caldas 2 vezes. No primeiro ano ele não interessou muito em mim, tava bem no comecinho, né? Mas eu passei aquele ano todo também estudando o livro dele, lia o livro dele, aplicava, mandava mensagem para ele, enchia o saco dele. E aí durante o festival, que foi durante a semana toda, tinha 3 professores, mas eu passei a semana toda só com ele. E todo dia, durante as aulas, tinha um momento que ele perguntava, alguém tem alguma pergunta? Eu era o primeiro a levantar, eu sempre tinha pergunta. E aí no último dia ele falou, você não. Aí eu fiquei meio assim, acho que fiz alguma coisa errada aqui, né?
Só que aí, depois, quando acabou a aula, ele veio assim pra mim e falou: ó, se prepara, eu quero que você vai estudar comigo. Então, foi através de um convite dele, né? Bacana. E foi legal, porque. Merecimento, né? Sim, e foi legal, Persistência. porque o meu primeiro professor no Cefast, o Camilo, ele que meio preparou o caminho, assim, pra minha carreira. Porque ele falou: ó, vai pro Rio estudar com a Arzola, que ele vai ser bom pra você por causa disso, disso. Depois tenta estudar com o Marcos, e dito e feito. Foi em linhas tortas, né? Mas eu fui lá pro Rio, passei um ano no Rio, fui para os Estados Unidos. Aí eu consegui fazer a graduação lá E com o nos Marcos. Estados Unidos você já está há 4 anos, né? No total foram cinco, Cinco né? anos. 5 anos, um ano de inglês e 4 de graduação. Qual que é o seu arrepio quando você está dentro de campo, Igor? O meu arrepio é sempre que eu entro ali, ver alguém gritando meu nome, alguém aplaudindo. Tá ali no campo pra mim já é motivo de arrepio, porque tá ali é o sentimento de estar realizado, né? O futebol no Brasil não é muito fácil, né? As crianças, a gente cresce sempre sonhando em jogar e não são todos que chegam lá. Então, o estar ali já é um motivo, assim, de estar sempre arrepiado, de estar sempre grato por eu não ter desistido. Então, quando eu entro ali no campo é motivo, assim, de grande alegria para mim sempre. E qual que é a sua expectativa agora, daqui para frente? Quais são seus planos e o que que você ainda espera realizar? Então, agora vai começar, né, novamente uma nova temporada, porque lá a gente tem a temporada meio a meio, né? Então, acabou a temporada 25, 26, agora começa 26, 27. Então, é fazer uma boa temporada, tá sendo sempre visto por outros clubes e subir de nível, né? O futebol ele muda assim, no estalar dos dedos. Pode ser que meia temporada outro clube vê e queira contar comigo, ou pode ser que eu passe a temporada inteira e outro clube queira. Então assim, eu tô sempre treinando, trabalhando para poder estar bem fisicamente, para quando um clube, ó, te quero, eu tô tá lá presente, podendo atuar e pronto para jogar e pronto para arrepiar de novo. É sempre Então, assim, né? é sempre assim. E você, Matheus, quais que são as suas expectativas agora? O que que você planeja? O que que você espera realizar ainda? Bom, eu espero passar em uma audição, em uma orquestra para ter uma mira sólida, né? Porque a gente passa muito tempo estudando, né? Então tem que ter um porquê, né? E esse é o porquê, é conseguir um trabalho para levar a música para as E pessoas. com certeza vocês estão conspirando para isso. Nós estamos partindo para o final da nossa entrevista. Teríamos muitas coisas mais para falar, mas eu acho que o que a gente quis captar e levar para vocês foi justamente isso. Dois jovens que acreditaram nos sonhos, que estão realizando os sonhos deles e que servem de referência, de modelo para essa juventude que está aí sonhadora, mas que por muitas vezes deixa de realizar os sonhos até por comodismo e por falta de apoio. O que não faltou para eles foi apoio da família, eles estão longe da família deles, que a gente sabe que não é fácil, Não. a ausência dos pais muitas vezes, daquele colo, daquele ombro, a gente sente muita falta. Eu sei que vocês também passam por isso, mas o sonho é muito maior porque a realização do sonho deles é sobretudo a realização dos sonhos dos pais. E às vezes, muitas vezes, os pais se veem realizados na realização dos filhos. E eu tenho certeza que Igor e Mateus são a personificação dos sonhos dos pais deles. A todos que acompanharam nosso Frente a Frente, muito obrigado. Aguardem as próximas edições do Frente a Frente. Muito obrigado a vocês. Mais uma vez, Igor e Mateus, Eu que vocês agradeço. trouxeram uma energia muito gostosa, uma energia muito boa e com certeza muitos de vocês que estão assistindo estão também arrepiados de ver uma história de uma linda juventude. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.